crime ambiental em Itatiba. Infrações aos artigos 38, 38-A, 39 e 40 da Lei 9.605/98. Lei dos Crimes Ambientais. Destruição da natureza, do meio ambiente, de riachos e nascentes. O Ministério Público do Estado de São Paulo, como fiscal da lei, esteve presente. Em termos de ajustamento de conduta firmado com o município de Itatiba e o Clube de Campo Fazenda, compromissos foram firmados. O Clube de Campo se obrigou a recuperar a área de preservação destruída, a demolir as construções irregulares e a seguir todas as orientações do Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais no prazo de 90 dias. Entre os compromissos firmados está o de recuperar e preservar uma área de reserva legal que, junto com uma área de preservação permanente, perfaça o total de 1.200.000 metros quadrados. Uma região de Mata Atlântica, uma região que deveria ser totalmente preservada. Aqui, nesse local, em Itatiba, ocorreu um crime ambiental. Essa região, que deveria ser totalmente preservada, nós encontramos construções irregulares no meio da Mata Atlântica. Devido a essas construções, o que aconteceu? O riacho que corre aqui no meio, ele foi praticamente assoreado. Aqui corria muita água e hoje praticamente ele está seco. Nessa região, muitos animais viviam. Eles foram expulsos devido à ganância de certas pessoas que não respeitaram essa região. Nós vamos ver a seguir outros locais em que muito de tudo que vocês estão vendo agora, que nesse momento está em fase de recuperação, no início tudo foi destruído. O Clube de Campo Fazenda, além de uma área de lazer, é também um loteamento imobiliário. À época da destruição, este local foi invadido por máquinas e tratores e árvores foram totalmente demolidas, inclusive árvores centenárias, para a construção de casas irregulares. Mas o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura de Itatiba e a nova administração do clube, se comprometeram a regularizar toda essa situação. Essas casas que foram construídas em meio à Mata Atlântica, algumas já foram demolidas e outras ainda estão em processo na Justiça, mas inevitavelmente elas terão que ser demolidas e essa área deve ser reconstruída. Nesse local, uma região de Mata Atlântica, como vocês podem verificar, a lei foi gravemente violada. Aqui, exatamente nesse local, árvores foram destruídas, córregos foram assoreados. Para construir casas, moradores da região não tiveram nenhum escrúpulo, destruíram toda a região, cortaram árvores, entupiram nascentes, tudo em nome da ganância e da construção de casas no meio da Mata Atlântica. Aqui, nesse local, a lei foi gravemente violada, mas muito mais do que violar a lei, aqui a natureza foi totalmente desrespeitada. Essa é uma área de Mata Atlântica que deveria ser totalmente preservada, com animais, nascentes e córregos. Mas com a ganância das pessoas, foram construídas casas em locais totalmente irregulares. Nós estamos aqui no Clube de Campo Fazenda, à beira do lago, uma região que, em tese, deveria ser totalmente preservada. Neste local de construção, praticamente construída em cima do lago. E conforme a determinação do Ministério Público, inevitavelmente essa construção vai ter que ser demolida. O Ministério Público do Estado de São Paulo, como fiscal da lei, esteve presente. Em termos de ajustamento de conduta firmado com o município de Itatiba e o Clube de Campo Fazenda, compromissos foram firmados. O Clube de Campo se obrigou a recuperar a área de preservação destruída, a demolir as construções irregulares e a seguir todas as orientações do Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais no prazo de 90 dias. Entre os compromissos firmados
está o de recuperar e preservar uma área de reserva legal que, junto com uma área de preservação permanente, perfaça o total de 1.200.000 metros quadrados. Nós estamos aqui no Clube de Campo Fazenda, reunido com o senhor Carlos, que é advogado e é presidente do clube, e também com o senhor Darwin, que é o vice-presidente do clube. Senhor Carlos, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui para fazer uma reportagem a respeito dos crimes ambientais ocorridos aqui no Clube de Campo. Nós recebemos notícias que em diretorias anteriores houve alguns crimes ambientais, inclusive motivando uma ação do Ministério Público. O que a gente gostaria de saber, resumidamente, quais foram esses crimes e que medidas foram adotadas para a regularização das áreas afetadas? Bom, o que aconteceu no Clube de Campo, houve em outras gestões liberação de construções em áreas de mananciais e nascentes. Não houve preservação dessas áreas, liberaram construções à revelia, construções que despejavam dejetos da casa diretamente nas nascentes, diretamente nos lagos de contenção para tratamento de água. E esses crimes chegou a um determinado momento que o Ministério Público teve que intervir, porque não havia nenhuma expectativa de reparação disso, de modificação disso, de mudança dessa situação. Os crimes permaneciam e se não fossem tomadas essas providências pelo poder público, tudo leva a crer que estariam hoje ad eterno. Com a entrada do Ministério Público nesta situação, juntamente com a Prefeitura, iniciou-se um inquérito civil para poder sanar esta situação, regularizar isso aí. Atrelado a esses crimes ambientais, havia um problema com o fracionamento de solo, que estava sendo vendido lotes e sem as devidas infraestruturas prontas. Com isso, caracterizaram vários crimes, agressões à mata, agressões às nascentes, e o meio ambiente passou a sofrer essas consequências, acumulando também a gravidade da venda dos lotes aos cessionários, aos associados, sem as devidas escrituras, documentação, com um tratamento completamente irregular. Assoreamento de lago em decorrência de falta de proteção das descargas das águas pluviais, enxurradas descendo diretamente dentro dos lagos, nas nascentes, e a coisa complicando cada vez mais. Com a abertura desse inquérito civil, num determinado momento, as gestões anteriores, mais precisamente de 2004 até 2008, eles não deram a importância necessária à regularização que se fazia necessária. Eles não deram a atenção que precisavam. Esse inquérito ficou meio que dormitando, o poder público também não tomou providências. A partir de 2008, uma gestão foi eleita e firmaram esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, comprometendo a regularizar essa situação. E isso aí, a partir de 2008, começou a ser tratado e vem até nos dias de hoje, na nossa administração, e já temos a parte do fracionamento de solo já está devidamente regularizada, e os imóveis que foram construídos em áreas de APP, de preservação permanente e junto a mananciais, nós já tivemos já a demolição de 208 casas, né? 208 casas já demolidas, temos mais acho que 12 ou 14 casas que deverão ser demolidas também, está aguardando uma vistoria da Prefeitura, porque poderá haver alguma compensação nesses imóveis. Isso significa que eles estão a alguns metros dentro da linha divisória que demarca a partir do ponto que é a área de APP e a partir do ponto que não é. Esses imóveis poderão sofrer uma compensação. Por exemplo, ao invés de você derrubar uma casa dessa, você poderia adequar ela para que ela faça a descarga dos dejetos dela de forma correta, sem agredir o meio ambiente, e em compensação dessa pequena parte dela que está em área de APP, você replantaria determinada quantidade de árvores, compensando
aquela agressão que tecnicamente foi sanada, entendeu? Então hoje a gente tem isso aí. Por exemplo, hoje nós já temos lagos desassoreados, foi feito empreendimentos para isso aí, desassoreamos lagos, e já houve replantio de aproximadamente 15 mil mudas, já estão tratadas, já está pronto, entendeu? Temos mais área para ser recuperada, mas dentro desse panorama todo, os crimes ambientais cessaram, não há mais agressão ao meio ambiente. Hoje a gente já está procurando iniciar a reparação deles. Houve ação da administração para conscientizar os moradores? Assim, o tempo todo os moradores estão conscientizados disso, até porque todo o empreendimento, da forma que ele está constituído, quando você está fazendo uma determinada fase do projeto de regularização, você tem despesas. E essas despesas você precisa ratear ela com os associados. Então os associados participam disso, eles tomam conhecimento de todo o trabalho que tem que ser feito, porque eles vão participar na despesa disso. Então já se sabe, vamos fazer determinado trabalho de recuperação disso, você já sabe que a partir daquele momento ali, aquele crime não pode mais existir naquele local. Eles já estão conscientizados. A gente tem essa facilidade. Conseguimos colocar isso na visão deles, que precisa evitar a ocorrência dos crimes. Nós temos um ônus muito grande para reparar isso. Então, a cada atitude sua, a cada ação sua, você não pode mais pensar em agredir o meio ambiente, porque vai ter uma reparação depois. E eles já estão bem entrosados e dão um total apoio para a administração nesse sentido. O projeto de ecoturismo, pelo TAC, nós não somos obrigados a implantar, porque eles não podem exigir uma situação dessa. Mas o clube já está tratando desse quesito, inclusive tem uma faculdade já em tratativas, para que seja instalada aqui alguma coisa que possa tratar da biodiversidade do clube. Nós temos catalogados aqui por essa faculdade mais ou menos 1.000 e poucas espécies de bichos e de pássaros. E na flora também tem é imensurável também, são muitas qualidades de árvores, de ramagens, e tudo dispõe. Nós temos uma área hoje aproximadamente de 49% da área do clube é área nativa, é mata fechada. Então nós vamos ter uma reserva natural do patrimônio particular, uma RPPN, de aproximadamente 49 hectares, né? De 49 a 50 hectares, né? Isso é uma área de mata nativa preservada. Estamos em um lugar privilegiado, podemos dizer. Os moradores de Itatiba terão a maior reserva particular do patrimônio natural da Grande Campinas, instalada dentro do Campo Fazenda. Sr. Carlos, muito obrigada por nos atender e explicar um pouco aí. Quero parabenizar também pelo trabalho de vocês, né, por essa recuperação, isso é muito importante. E muito obrigada pela atenção. Em nome dos associados, dos moradores, da diretoria do Clube de Campo, a gente agradece a visita de vocês e coloca à disposição aí, caso vocês precisem, queiram fazer algum trabalho aí, pode vir conhecer e logo, sem problema nenhum. As ordens. Obrigado. Estou aqui com o professor Claudinei Xavier, ele é docente aqui da Universidade de São Francisco, da aula de penal. Ele é mestre em Direito Ambiental e delegado na cidade de Americana, é isso? Isso mesmo. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso trabalho. Ao longo da sua carreira como delegado, se deparou alguma vez com o direito ambiental? Eu sou delegado há 23 anos de polícia, trabalho americano por esse tempo. Não é muito comum aparecer ocorrência de ambiental, porque as pessoas talvez não sejam preparadas para essa nova ciência. Não seria isso uma ciência, seria uma nova forma de ver as coisas no seu dia a dia. Então, em Americana, por exemplo, nós temos um destacamento da Guarda Municipal, que ela tem um corpo de pessoas que trabalham na zona rural para verificar
a ocorrência de crimes ambientais. O que eu me recordo, teve um caso, uma requisição do Ministério Público para apurar uma infração penal ambiental no que se refere à instalação de um loteamento, né, fechado, que a pessoa chama de condomínio, que teriam feito o assoreamento de uma mina d'água. Isso era muito grave, porque você deveria deixar de impermeabilizar o ambiente para fazer uma construção de um condomínio. E outra ocorrência que eu me lembro também, que marcou bastante, foi uma ocorrência envolvendo curiós. Um rapaz foi até a casa de uma pessoa, furtou, ele era criador de pássaros, autorizados pelo IBAMA. Então todos os pássaros tinham uma anilha que identificava a procedência. Esse rapaz, não sabendo que tinha esse dispositivo nos pássaros, o subtraiu e levou para casa. Quando ele verificou que tinha aquelas anilhas, ele precisou removê-las. E por um descuido, a partir que ele foi removê-las, matou todos aqueles curiós que eram utilizados para a procriação. O que aconteceu? Ele foi detido, foi reconhecido no furto e esses pássaros foram apreendidos. O que aconteceu com ele? Foram apreendidos e depois foram descartados, porque não tinham mais a finalidade da criação. Então, muito obrigado pela grande escolha. Conte comigo sempre, tá bom?